Oi, 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 galerinha, tudo bem? Vamos começar aqui a nossa revisão para a UFO, né? Uma revisão de vídeo, de online, porque tá meio complicado. Mas assim, qual que é o intuito? Como que vai funcionar essa revisão? Ela é baseada na resolução de exercícios, tá? Então eu vou escolher aqui alguns exercícios do material que eu enviei para vocês. Então, eu tomei o cuidado de pegar aquelas questões maiores, não que sejam as mais difíceis necessariamente, mas aquelas questões com maior abrangência no conteúdo, que eu consigo fazer uma revisão legal, mostrar como que monta uma função, relembrar as fórmulas de uma forma, né, mais assim, geral, mas é mais revisão mesmo, né? Porque todo mundo aí já fechou a parte teórica, já estudou em alguma parte, é mais para dar uma recapitulada. E eu vou pegar, então assim, a primeira aula dessa aqui é de matemática, tá? A primeira aula de matemática, função do primeiro e segundo grau. Eu fiz o cronograma desse curso mês a mês, porque até o momento agora a gente não tem uma certeza absoluta de uma data exata, né? Existe uma previsão aí da prova para final de junho, julho. Então, se for mesmo final de junho, eu acredito que antes não seja. A gente vai ter um tempo legal, vai ter aí uns 2 meses e meio para fazer essas aulas de revisão, dá para fazer um apanhado no conteúdo bem interessante, certo? Bom, vocês têm o material aí da primeira semana, eu sempre mando junto com o vídeo, e o assunto é função, primeiro e segundo grau. E como eu disse, eu escolhi, só explicando como que funciona o material, se vocês repararem, as primeiras questões até a 8ª, 9ª, são questões mais básicas, tá? Da 10ª ali para o final da lista vai tendo umas questões um pouquinho mais puxadas. São questões que vocês vão ver, são questões da UFO mesmo, que já caiu, mais recente, mais antiga, às vezes questão de um vestibular paulista que parece muito. Então o material tá dividido assim de propósito, porque aí você pega a lista, começa a fazer. Se você pega um nível ali fácil, médio, né, vai ser mais fácil de você lembrar uma fórmula, mais para você recapitular a matéria. Aí depois que você lembrou, fez tudo, você pega aquelas questões mais avançadas. Então, essa é a primeira questão que eu vou resolver aqui. Vou fazer a questão de número 12, tá? De número 12 que tá aí no material. É uma questão discursiva, porque assim, eu vou trabalhar nesse curso primeira e segunda fase junto, vou fazer questões fechadas e abertas, porque como já teve todo esse atraso, provavelmente vai ser na moda antiga, né? Teve a primeira fase, saiu o resultado, semana seguinte já vai ser o final de semana da segunda fase, então a gente tem que estar preparado para isso. Então, na questão de número 12, ele fala o seguinte, ele fala assim, ó, em função dos recentes problemas de escassez de água, uma prefeitura resolveu taxar o consumo de água nas residências segundo o que segue. Para um consumo mensal de até 10 metros cúbicos, é cobrado um valor de R$ 32,00 fixo. Então, se a pessoa consome ali até 10 metros cúbicos, ela paga um valor fixo de R$ 32,00, certo? Para um consumo superior a esse valor, é cobrado R$ 32,00 mais um acréscimo linear, proporcional a R$ 5,00 por metros cúbicos consumido acima. Então, se a pessoa consome acima disso daqui, ó, ela vai pagar uma taxa de R$ 5,00 por metro cúbico consumido a mais. Não é o total, é só o a mais. Beleza. Os moradores de uma residência consumiram 8 metros cúbicos de água em abril e devido a um vazamento não percebido, houve uma elevação no consumo em maio. Esse consumo foi superior a 10 metros cúbicos e elevou em 0,025% o valor efetivamente pago pelo metro cúbico da água em relação ao que foi pago em abril. Elabore e execute uma resolução de maneira a determinar. Bom, então aqui ele falou que em abril, ó, essa família consumiu 8 metros cúbicos. E em maio, ela consumiu acima de 10, mas ele não falou o tanto, mas ele falou assim que esse consumo acima
elevou o preço efetivamente pago pelo metro cúbico em 0,025%. Isso aqui é o que elevou no preço do metro cúbico, certo? Bom, aí ele pede na letra A, vamos ver o que ele está questionando aqui na letra A. Ó. Na letra A ele fala o seguinte: qual o valor efetivamente pago por metro cúbico de água em abril? Fácil, esse é fácil, porque em abril ele falou assim que essa família consumiu 8 metros cúbicos, mas aí ela pagou R$32, porque esse valor é fixo. Então, esse valor que ela pagou aqui, vou chamar de um valor efetivo, ó. Chama de Vzinho só, né? Que é o valor do metro cúbico dela. Ela vai pagar R$32 dividido por 8, que ela consumiu 8, ó. Isso aqui vai dar R$4. Pronto, a letra A, somente isso, presente, né? Muito fácil, para não zerar a prova. Então, o valor é o que ele fala no enunciado aqui, que é o valor efetivamente pago. Ó. Se você voltar no enunciado, você viu que ele fala assim, ó, esse consumo foi superior e elevou em 0,025% o valor efetivamente pago pelo metro cúbico. Então, quer dizer que no mês de maio, ele vai pagar por metro cúbico, não R$4, ele vai pagar 4 mais 0,025% de 4, porque esse aumento aqui é em cima do metro cúbico que ele paga. Essa aqui é a parte difícil de pescar ali do enunciado, né? Que dá para fazer um pouquinho de confusão. Provavelmente é o que ele vai pedir na letra B. Olha só. Na letra B, fala o seguinte: quantos metros cúbicos de água foram consumidos em maio? Exatamente, ele quer quantos, quer saber quanto. Para eu achar quantos metros cúbicos de água foi consumido em maio, eu vou ter que usar essa informação aí do aumento em cima do metro cúbico. Como que eu posso montar? Eu poderia pensar numa função assim, ó, porque a questão é discursiva, você tem que fazer bonitinho, né? Eu sei que o meu consumo, vou chamar aqui de f de x, ó, f de x seria minha função do consumo, o valor que eu estou pagando. Ela é uma função que tem composta por duas partes, ó. Esse consumo, ele é igual a R$32, não é? Se o meu x for menor ou igual a 10. Vou falar de f de x. F de x é o meu valor, x eu vou chamar de um número de litros consumidos, né? Quantos metros cúbicos de água eu consumi. Então, se o meu x for menor ou igual a 10, eu pago um valor fixo de 32. Agora, eu vou pagar, ó, se eu consumir acima de 10, presta bem atenção nisso daqui, eu vou pagar 32 mais, quanto que eu pagar mais? 5. Só que aí não é 5x, é 5 vezes o x menos 10. Por quê? Porque dos 10 metros cúbicos primeiro já incluiu nos R$32, né? Lembra lá no enunciado que ele fala que ele paga R$5 só pelo valor a mais, que ele consome acima dos 10. Então, essa é a minha função. Na letra B, eu vou trabalhar com a parte de baixo dela. Ó. Na letra A, a gente usou a parte de cima, né? Na letra B, eu vou usar essa parte de baixo, ó. Eu posso falar, então, que para minha letrinha D, o meu consumo total, o valor que eu vou pagar, é 32 mais 5 vezes o x menos 10. Não é? E eu quero achar o x. Eu preciso do x, que é o meu consumo. Meu consumo eu chamei de x. Agora, onde que eu vou enfiar aquilo ali? Como que eu consigo transformar essa função aqui? Porque esse aqui é o valor total. Você viu que na letra A, para a gente achar o valor do metro cúbico efetivo, eu dividi o valor total pela quantidade de metro cúbico que ele consumiu. Se eu fizer o meu valor total aqui e dividir por x, eu vou achar o quê? O valor efetivo do metro cúbico, não é? Ó, meu f de x é tudo isso, eu divido por x, que é a quantidade, eu vou achar o valor efetivamente pago por metro cúbico.
E esse valor efetivamente pago pelo metro cúbico, eu sei que é o 4 mais 0,025% de 4, porque ele falou que vai ter um aumento de 0,025% em cima desse aqui. Então, eu vou reescrever isso aqui dessa forma que eu disse para vocês. Ó. Quem é o f de x por x? Seria o 32 mais 5 vezes o x menos 10, isso tudo por x, não é? Que é o meu f de x ali. E isso é o meu valor efetivo, que é quanto? Que é 4 mais... Cuidado, ó, gente, é 0,025% de 4. Muito cuidado com isso aqui, tá? Porque teve gente que pôs 0,025 vezes 4 direto, esqueceu do 100 embaixo. É 0,025%. Beleza, vamos lá então. Aqui, ó, eu posso colocar 32 mais 5x menos 50, fiz uma distributiva aqui sobre x, igual, aqui vai ficar 4 mais, se eu pegar 4 vezes 0,025, vai dar 0,1, né? 0,1 por 100 é 0,001. Ó, pega 4 vezes isso, dá 0,1. Dividido por 100 é 0,001. Volta mais 2 casinhas. Beleza? Vou pegar esse x dividindo aqui e passar multiplicando. Vai ficar 32 mais 5x menos 50 igual a 4,001x 001 só para encher o saco. Só pra ficar enjoado. Aí, o que eu posso fazer aqui agora, ó? Eu vou passar esse aqui pra cá. Gente, 5x menos 4,001x é x. Pode aproximar? Pode. 3 casas? Porque você vai aproximar, então... E aqui, ó, 32 menos 50 vai dar menos 18. Vai vir pra cá, 18. Já sai a resposta, ó. Então, ela consumiu quanto no mês de maio? 18 metros cúbicos. É uma questão considerada nível médio difícil, mas assim, bem típica do modelo de UFO hoje em dia, né? Ela não tem muita formuleira, não tem muito decoreba, é mais raciocínio, certinho? Agora, a próxima questão que a gente vai resolver tá na sequência aí, ó, questão de número 13. Também que aparece muito esse tipo de questão. O conceito e a lei de formação, ela é interessante da gente fazer. Ele coloca um gráfico aqui, ó. Vocês têm aí no material direitinho, mas eu vou fazer um desenho aqui só pra eu poder explicar, visualizar melhor aqui. Na hora que eu estiver explicando. Ele põe uma curva assim e uma outra aqui assim, né? Tá torto aqui, mas vocês têm um desenho bonitinho. Eu vou colocar só as informações mais pertinentes aqui pra mim. Não vou nem pôr todas, vou colocar só as que eu vou utilizar aqui. 1.000, aí aqui dá 18.000, né? Aqui ele fala que é a receita e custo, e aqui um quê? Bom, o que ele põe no enunciado dessa questão? Suponha que R, Q e C de Q sejam funções afins. Função afim e funçãozinha do primeiro grau, né? Representando respectivamente a receita e o custo mensal em reais da fabricação e comercialização de um dado produto de uma empresa. Aí ele fala, ó, que essa daqui é a do custo, essa daqui é a receita, né? Custo em função de quê? Receita em função de quê? Beleza. Aí ele fala assim, ó, quando o que varia no conjunto dos números naturais e corresponde à quantidade mensal produzida e vendida desse produto conforme indica a figura. Então, o que é a quantidade aqui? Você tem a receita e o custo, que está fazendo papel do Y, em função do que está fazendo papel do X aqui, que é a quantidade.
Se M é a menor quantidade desse produto a ser produzida e vendida, de forma a assegurar um lucro mensal maior do que ou igual a 30 mil. Ele quer ter um lucro maior ou igual a 30 mil, né? Então, M pertence ao intervalo. O que ele está perguntando aqui? Qual que seria a menor quantidade produzida e vendida que vai me dar um lucro maior ou igual a 30 mil? Bom, eu não tenho função, não tem função nenhuma, eu só tenho os gráficos, né? Mas, lá na parte de financeira, de matemática financeira, a gente tem esse conceito aqui, né? Que o lucro é a receita menos o custo. Não tem essa regrinha? Então, para eu achar o lucro, eu preciso da função da receita e da função do custo. Tem como eu achar? Tem, pelo gráfico, ó. Eu vou achar da receita primeiro. Eu sei que a minha função receita, ó, vamos fazer aqui a da receita primeiro, ó. Eu sei que a minha função R de Q, ela não seria do tipo AQ mais B? O Q tá fazendo papel do X, viu, gente? É o AX mais B normal. Eu só estou usando a notação do exercício. Bom, o B, você sabe que é o coeficiente linear, é onde o gráfico corta o eixo Y. Eu tenho, se você pegar da função R aqui, ó, tá começando do zero. Então, aqui eu sei que o meu B vale 0. Aí, eu preciso achar o A. Posso pegar um ponto. Eu não coloquei todos que estão aí, ó, mas esse ponto aqui, ó, eu sei que quando o meu Q vale 1000, o meu RQ vale 18. Então, eu substituo 18 mil aqui, ó. 18 mil é A vezes 1000 mais B. Então, o B é 0, né? A gente já pode pôr 0 aqui nesse B, ó. B é 0. Então, daí você vai tirar que o A é 18. O A é 18. Então, aqui a gente escreve a nossa funçãozinha R de Q, ó. O R de Q seria 18Q. Pronto, é a receita. Eu preciso achar o custo. O custo também é do tipo AQ mais B. Vou colocar um 2zinho aqui, para ficar organizadinho. Quanto que é o B do custo? Ó, o B já não é 0 mais, o B é 6 mil. O B dele vale 6 mil. Como que eu vou achar o A? Vou pegar o mesmo ponto ali, ó. Posso colocar o 18 mil aqui. É igual o A vezes o 1000. Só que o B agora não é 0, é 6 mil. Daqui, eu tiro que o meu A vai ser 18 mil menos 6 mil, 12 mil dividido por 1000, 12. Então, eu tenho a minha função custo, ó, que é 12Q mais 6 mil. Então, agora eu consigo jogar nessa lei aqui, não consigo? Ó, terceiro passo. Vou achar o lucro. Eu sei que o meu lucro em função da quantidade é a minha receita, que é 18Q, menos o meu custo. Cuidado, põe um parêntese aqui, ó, senão você vem. Menos 12 mais 6 mil. Esquece de distribuir esse sinal aqui, ó. Esquece mesmo. Então, o meu lucro aqui, ó, 18 menos 12, 6Q. Tá vendo que esse menos com mais aqui vai dar menos, ó? Pronto, achei a função lucro. Ele quer que eu tenha um lucro maior ou igual a 30 mil. Então, vê se eu posso escrever assim, ó. Que 6Q menos 6 mil tem que ser maior ou igual a 30 mil. Então, o meu Q tem que ser maior ou igual a 36 mil dividido por 6. 6 mil. Só que ele não pediu o Q. Ele falou assim, aqui dá complicação até na hora de marcar. Tanto que a questão é sacana. Ele pediu um valor de M. E ele falou que esse valor de M é a menor quantidade produzida e vendida. Galera, para menor quantidade, é quando Q
igual a M, que é igual a quanto? 6.000, ó. Se o Q tem que ser maior ou igual a 6.000, qual que é o menor valor que ele pode assumir? 6.000. Então, eu tenho para Q igual a 6.000. Aí, você marca o intervalo. Porque na letra A está no intervalo de 5.200 a 6.200. Pode, né? Você poderia ficar na dúvida da letra C, ó. Porque a letra C, ele põe de 6.200 a 7.200. Você fala, o intervalo de 6.200 a 7.200 é maior que 6.000. Mas não é o menor valor, não tem o 6.000 que é o menor que ele quer. Então, a resposta certa aí é a letra A. Letra A. Mas assim, podia perfeitamente ser uma questão discursiva também, né? Trabalhosinha. Você viu que você tem que achar a lei de formação. Tudo bem? Vamos pegar aí agora, ó, da parte de função de segundo grau. Nós vamos pegar umas questões de segundo grau. Porque você viu que tá separadinho aí? Primeiro grau, segundo grau, na lista que eu mandei. Então, você vai pegar a questão de número 5. Ela é mais tranquila. Lembra que eu falei que as iniciais são mais tranquilas? Mas eu quero fazer um lembrete aqui de fórmulas com vocês. Ele fala assim na questão de número 5. Um fabricante vende mensalmente X unidades de um determinado artigo. O lucro desse fabricante foi modelado matematicamente através da função f dada por... Ele deu a função aqui, ó. F de x igual menos x ao quadrado mais 16x menos 7. Quantas unidades desse artigo devem ser vendidas mensalmente para que o lucro do fabricante seja máximo? Galera, quando ele questiona máximo e mínimo, a gente já sabe, função do segundo grau, perguntando ponto de máximo e mínimo, a gente vai analisar o que aqui? Vértice, não é? Máximo e mínimo, você vai fazer aqui, ó, o vértice da função. Beleza? É o vértice da função. E aí tem formulinha para o vértice, né? A gente sabe que o x do vértice é menos b sobre 2a e o y do vértice é menos delta sobre 4a. Tem essas duas formulinhas. Aí eu pergunto para você, nessa questão, às vezes a dúvida que você tem lá na hora é, eu entendo que é o vértice, porque ele vai falar para mim lucro máximo, lucro mínimo, valor máximo, mínimo. Mas eu não sei quando que eu vou fazer o x, quando que eu vou fazer o y, né? Tem uma manha muito tranquila, ó. Ele falou assim que esse f de x está representando quem? O lucro. Então, o lucro tá aqui, ó. Gente, o f de x numa função de segundo grau não é sempre o y? Eu não poderia reescrever ela assim, ó, y igual a menos x, poderia. Então, o meu y tá fazendo papel de quem? Do lucro. Meu y é o lucro. Se o meu y é o lucro depende da quantidade que ele tá vendendo ali de alguma coisa. O meu x é a quantidade, né? Então, o meu y ali, ó, o meu f de x, que é o y, tá fazendo papel do lucro. Eu posso sempre no lugar ali do f de x colocar o y para ver, para me ajudar? Pode. Inclusive te ajuda bastante, né? Você troca por y. Se ele te pedir o valor da função, é o y do vértice. Se ele te pedir o valor da quantidade ali que tá dando aquela função ou de uma medida, aí você já vai fazer o x do vértice, ó. Porque o x aqui, ó, tá representando a quantidade. Aí você volta no enunciado do exercício e lê direitinho o que é que ele tá te pedindo, ó. Quantas unidades desse artigo devem ser vendidas mensalmente para que o lucro seja máximo? Ele não me pediu o valor do lucro máximo, ele pediu a quantidade vendida. Então, ele quer o x. Então, na questão, você vai fazer o x do vértice, que é menos b sobre 2a. Tranquila a questão, é mais interpretação. Então, o x do vértice aqui seria 1 menos b, menos 16, sobre o 2a, que é menos 2, dá 8. Né? Super tranquilo, a resposta aí seria a letra C. Né? Letrinha C.
mais de interpretação, certinho? A próxima questão que a gente vai fazer aí, ainda de função do segundo grau, questão de número 7. Eu escolhi ela porque ela tem uma resolução diferente. Tá muito na moda cair. Às vezes a gente fica doidinho pra fazer conta, né? Joga lá, iguala e a resolução não é com conta. Tem conta, mas ela é um pouquinho diferente. Vou ler pra vocês. Ele fala assim, ó. O número... Você viu que ele não pede soluções. Ele pede o número de soluções da equação x² menos x menos cosseno de x igual a zero. Com x real é igual a... Na hora que você pega um negócio desse aqui, você já chora, né? Porque você fala, caramba, tem x² aqui e tem um x lá no argumento do cosseno. Tudo que parece cosseno e seno já é ruim. Bom, o que você faz? Você fica doidinho fazer um delta, tirar a raiz, não sai, não adianta, tá? Eu considero questão nesse estilo aqui questão difícil. Por quê? Depois que eu fizer a explicação, você vai falar assim, ah, não era tão difícil assim, mas lá na prova, você pega um negócio desse aqui sozinho, só você lá, você e Deus, né? Então é complicado você pensar na hora, na maneira correta. A matemática tem muito isso, né? Se você tem que estar num dia muito inspirado pra vir a iluminação na sua cabeça, pra você pensar ali do jeitinho que ele quer. Como que seria? Isso aqui pede uma solução gráfica. Porque você poderia até pensar assim, ah, eu vou fazer assim, ó, x² menos x igual a cosseno de x. Posso? Não posso? Pegar o menos cosseno de x e passar pra cá positivo? Tranquilamente que eu posso. Só que o problema, qual que seria o problema aqui? Como é que eu vou trabalhar com isso daqui? Como é que, de uma parte aqui, ó, você concorda que nesse lado aqui da igualdade, eu tenho uma função de segundo grau. Limpinha, bonitinha, né? O A vale 1, o B vale menos 1, o C vale 0. Nesse outro lado aqui, eu tenho uma função trigonométrica, uma função cosseno. Então, assim, trabalhar visualmente com conta, valores, é complicado. Eu poderia, então, falar que eu tenho aqui uma f de x. Opa, f de g não, né? Aqui o f de x. Então, aqui você tem uma f de x. Aqui você tem uma gx. Eu igualei a função f de x com g de x. Ele não me pediu o valor de x, pediu não. Ele pediu o número de soluções. Gente, ele quer o número de soluções de quando uma função f foi igual a uma função g. Se eu fizer o gráfico, a solução de uma função igual a outra não é aonde um gráfico intercepta o outro, os pontos de interseção? Então, eu vou resolver isso daqui construindo o gráfico da função de segundo grau, da função cosseno e vendo quantos pontos um gráfico com o da outra corta. O número de vezes que tiver a interseção é o número de soluções que vai ter, tá? Por isso que eu falei, ela é difícil por conta disso. É complicado você pensar nisso lá sozinho. Vamos fazer o gráfico aqui então, ó. Se eu for fazer... Vou fazer um gráfico bem bonitinho. Da f de x, eu não sei que a minha f de x não seria x² menos x. Para fazer as raízes dela, eu posso colocar x menos 1 assim, igual a 0, não posso? Colocar o x em evidência. Então, eu sei que as raízes dela é x igual a 0 ou x menos 1 igual a 0. Eu vou ter aqui que o x é 1. Vou fazer o gráfico de cá depois, ó. Então, eu tenho duas raízes, ó, x0 e x1. O que mais que eu preciso do gráfico da função de segundo grau? Eu preciso do vértice. Eu sei que o x do vértice é menos b sobre 2a. Então, ele é menos 1 sobre 2. O y do vértice é menos delta sobre 4a. Só que eu não calculei delta, eu fiz a raiz ali por evidência. Tem outra maneira de você achar o y do vértice. Se você tem o x do vértice, joga o x do vértice na função. Se eu jogar o x do vértice aqui, o meu f de x vai me dar o y do vértice, ó. Então, eu vou colocar meio ao quadrado menos meio. Então, meu y do vértice aqui seria 1/4 menos meio.
Meu y do vértice daqui vai ficar, ó. Aqui embaixo é 4, né? Aí o mínimo aqui, 4 por 2, 2, ó. Vai ficar 1 menos 2. 1 menos 2, menos 1, menos 1 quarto. E a função, agora eu vou fazer o gráfico, vou fazer assim, ó. A função cosseno de x, a gente vai lembrando dela. Vê se eu posso fazer assim, ó. O gráfico da minha parábola ali, as raízes, é 0 e 1. Então, eu vou colocar aqui 0 e 1. Né? Isso aqui vai ser a minha parábola, ó. Vou marcar aqui as raízes. O meu vértice, o x do vértice é meio. Meio tá aqui no meio, ó. Né? E o y do vértice é menos 1 quarto. Vamos pôr esse menos 1 quarto mais ou menos aqui, ó. Aí você liga aqui, ó. Você vai ter a parábolazinha aqui, ó. Esse seria o gráfico da f de x. Certo? Tô tendo que construir gráfico numa questão fechada, tá vendo que legal? Qual que seria o gráfico da função cosseno de x? Você lembra que a função cosseno de x, a gente faz aquela tabelinha, né? Você coloca aqui x, cosseno de x. Aí você joga os ângulos para completar uma volta do ciclo trigonométrico, ó. Você joga o 0, o 90, que é o π por 2, né? O 180, que é o π, o 270, 3π por 2 e o 360. Isso aqui tudo você põe em radianos. Então, quanto que é o cosseno de 0? 1. Cosseno de 90, 0. Cosseno de 180, menos 1. Cosseno de 270, 0. Cosseno de 360, 1. Põe no mesmo plano cartesiano os ângulos, ó. 0, não é? A gente pode colocar ali o 90 aqui como se fosse um π por 2, mais ou menos aqui, ó. Tá vendo? Aqui não seria o 0? Você pode colocar onde eu pus meio aqui, um π por 2, um π, aqui o 3π por 2, que é o 270, e o aqui 0, 90, 180, 270 e o 2π aqui, ó. Aí você marca, você põe o 1 aqui em cima e o menos 1, ó, porque o cosseno não vai de 1 a menos 1. Aí quando for 0, começa lá no 1. 90 vai a 0, ó. 180 vai a menos 1. Né? Aqui volta no 0, aqui volta no 1, ó, no 2π. Então, meu gráfico fica assim, ele vem aqui, corta aqui, opa, ficaria mais bonitinho, né? Mas tudo bem, ó. Aí você fala assim, Kátia, tá cortando só a minha parábola. Não vai embora, não. Minha parábola acaba aqui, ó. Tá cortando só em 1. Não, mas você tem que pensar que ele continua aqui, né? Ó, esse gráfico, ele vai embora. O gráfico da função cosseno de x, ele é um gráfico periódico, é a minhoquinha, ele continua. Você desenha ele mais ou menos e continua. A minha parábola não, minha parábola ela sobe pra cima aqui, mas ela não vai, o mínimo dela é esse, o máximo vai pra cá, o máximo é aqui, ó. Então ela vai cortar em 2 pontos, ó. Corta nesse ponto aqui e nesse ponto aqui. Então tem quantas soluções? 2 soluções. Tem como eu visualizar isso de outra forma? Não, por quê? Você viu que ele não te questionou x, né? Porque o x ali, o x tem significados diferentes. Para a função do segundo grau ele tem um valor real e para a função do cosseno ali ele tem um valor em ângulos. Então é complicado de você dar uma solução em números, por isso que ele pede a quantidade. Então a resposta aí é a letra A. Ó. Letra A. Boa questãozinha também, né? Bem legal. Cara, pra gente fechar aí com chavinha de ouro, vamos pegar a questão de número 12. É a última desse materialzinho aí de primeiro e segundo grau, né? Ele fala assim, ó. Um arame medindo 2 metros é cortado em 2 pedaços, sendo um dobrado na forma de um quadrado e outro na forma de um círculo. Então, ele pegou um arame aqui, ó, e vai dobrar um na forma de um quadradinho e um na forma de um círculo.
Vou até pôr esse númerozinho aqui pra cima, porque vai fazer conta pra caramba nesse exercício aqui, no círculo. Então, ele tem um arame grandão, comprido de 2 metros, ele corta em 2 pedaços, que ele não fala de quanto que é. Um pedaço ele dobra, forma um quadrado, no outro ele forma um círculo. Quais devem ser os comprimentos dos 2 pedaços para que a soma das áreas dos quadrados e do círculo seja mínima? Só isso que me deu, mais nada. Vamos pensar assim, ó. Se aqui é um quadradinho, eu posso falar que ele tem um ladinho de A, né? E o meu círculo aqui, ó, ele tem um raio R. Beleza? Eu sei que 4A mais o comprimento do círculo não é 2πr? 2πr tem que ser 2 metros, né? Porque se eu pegar o perímetro do quadrado mais o perímetro do meu círculo, me dá o tamanho do meu arame total, que é 2 metros. Então, se eu ainda dividir tudo por 2 aqui, eu sei que A mais πr, 2A, né? Mais πr é igual a 1. Tem uma relação ali de A com R já. Aí ele quer saber justamente quanto que vale o 4A e quanto que vale o 2πr, para que a área do círculo mais a área do quadrado, né? Que é uma soma das áreas aqui, ó, chamando de S, tenha valor mínimo. Opa! Se mexe com mínimo e máximo, a gente sabe que tem que achar a função de que grau? Segundo. E que provavelmente eu vou fazer vértice. Vamos pensar nessa soma aqui então. Como que seria essa soma? A área do círculo não é πr ao quadrado? Mais a área do quadradinho aqui é A ao quadrado. Né? πr ao quadrado mais A ao quadrado, que é a soma das áreas. Eu posso isolar um deles ali, não posso? E jogar ali, ó. Por exemplo, eu posso isolar o meu R aqui. Eu posso falar que o R é 1 menos 2A dividido por π. Posso, não posso? Vou jogar isso aqui. Então, o meu S seria π. No lugar do R aqui, eu vou colocar 1 menos 2A sobre π ao quadrado mais A ao quadrado. Por que você está fazendo isso? Estou deixando tudo em função de A, né? O π é constante, porque aí eu faço o vértice, acho o A, voltando no A, eu acho o R. Achando o A e o R, eu resolvo o meu problema. Então, vamos lá, vamos para a conta aqui, ó. Aqui, eu posso falar que é π vezes. Aqui, eu vou resolver em cima e embaixo. Em cima, não é um quadrado perfeito? Vai ficar o primeiro ao quadrado, que é 1, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. 2 vezes 1, 2 vezes 2, 4A, mais 4A ao quadrado, dividido π quadrado. Vamos lá. Então, essa soma das áreas aqui vai ficar assim, ó. Um π com quadrado aqui vai embora. Vai ficar 1 menos 4A mais 4A quadrado dividido por π mais A quadrado. Vou tirar o mínimo aí. O mínimo aí ficaria assim, ó. O mínimo seria π, né? Ficaria 4A ao quadrado menos 4A mais 1 mais A quadrado π dividido por π. Eu tenho que colocar juntinho tudo que tem A quadrado, só para ficar mais organizado, ó. Então, eu vou falar que o meu S aqui, deixa eu tirar isso aqui pra cá. O meu S, ele poderia ser, ó, eu vou falar então que a minha função S da soma seria, você concorda que tem A quadrado aqui com π, com 4? Vê se eu posso colocar assim, ó, A quadrado
4 mais π. Como se eu tivesse posto o a ao quadrado em evidência. Menos 4a mais 1, isso tudo sobre π. Pronto, essa é a minha função da área. Você viu que o meu a, que é o que tá com a quadrado aqui, é um número positivo, né? 4 mais π, que é o a. O b seria menos 4 e o c seria 1. Tudo isso por π, né? 4 mais π por π. Se é positivo, essa parábola tem concavidade para cima, tem ponto mínimo. Opa, sinal que eu não estou fazendo lambança, né? Porque ele falou que é a soma das áreas mínimas, eu estou achando o ponto mínimo direitinho ali que ele me falou. Agora vem a questão. O exercício me pediu o valor da soma das áreas ou ele me pediu quanto que vale cada pedaço? Ele me pediu quanto que vale cada pedaço. Ele quer saber quanto que vale o perímetro do quadrado, que é a parte que eu dividi ali do arame para formar o quadrado, e da circunferência. Se eu for fazer assim, então, eu não vou fazer, ó, lembra que eu falei troca pelo y, para você saber se você vai fazer o x do vértice ou o y do vértice. O y está fazendo o papel da soma. O x está fazendo o papel de quem? É o a, e é o que eu quero. Se eu achar o a, eu acho o pedaço do quadrado. Se eu tiver o pedaço quadrado, eu acho o raio, eu acho o comprimento do círculo. Então, eu vou fazer x do vértice. Aqui é x do vértice, ó, que é menos b sobre 2a. Quem é o meu x do vértice? Menos b, que é menos. Aí vai ficar assim, ó, menos 4a. Opa, não põe o a não, né? B é menos 4, né? Então, menos 4 vai ficar 4, pode até pôr positivo, vai ficar 4 sobre π. Porque isso tá sobre π, tá tudo sobre π. Sobre 2 vezes o a, que é 4 mais π sobre π. O que a gente faz aqui agora? O π com π vai embora, não vai? 4 por 2 aqui, sobra um 2 lá em cima. Embaixo fica 4 mais π. Então, o x do vértice é 2. Então, quer dizer que o azinho aqui, para dar a área mínima, seria 2 por 4 mais π. Calma aí, ele não pediu a. O que ele me pediu é assim, ó. Qual que seria o pedaço 1? O pedaço 1 é 4a, que é o perímetro do quadrado. Então, meu pedacinho 1 aqui seria 4 vezes 2 sobre 4 mais π. Ah, mas é feio, não é concurso de beleza. É feio, mas é assim que tá na resposta. É 8 sobre 4 mais π. Esse é o pedaço 1. Ah, e o pedaço 2? Vou ter que jogar ali, achar o R. Não seja bobo, ué. O comprimento total não era 2? Então, o pedaço 2 eu posso falar que é o 2 menos o que eu usei para o quadrado, que é 8 sobre 4 mais π. Se eu usei para o quadrado isso, que sobrou o que eu usei para o círculo. Então, o meu pedaço 2 aqui, ó, tira o mínimo, vai ficar 8. O mínimo é 4 mais π, ó. 8 menos 2 mais 2π menos 8 dividido por 4 mais π. Então, o pedacinho 2 aqui, 8 menos 8 ficaria 2π por 4 mais π. Pronto. Então, as respostas aí seria pedaço 1 do fio, 8 sobre 4π, pedaço 2 do fio, 2π sobre 4 mais π. Essa dá trabalho, né? Mas assim, é típico, vértice, você trabalha vértice, lei de formação, você tem que achar a função, não te dá nada. Só te dá um 2 ali, né? Mas é tranquilo. Tudo bem?